Lançada recentemente, a série Adolescência tem despertado debate sobre temas sensíveis, como bullying, machismo estrutural, o tempo dos pais com os filhos e o uso sem controle das redes sociais por crianças e adolescentes, o que pode levar a casos extremos. Parte da história tem como pano de fundo a vida escolar de um garoto de 13 anos, que não sabe lidar com a rejeição em meio a ataques que ele recebe pelas redes sociais. Vitória, que é aluna do primeiro ano de uma escola estadual, afirma que viveu muito perto de uma amiga que sofria bullying. Quase todos os dias faziam alguma piadinha ou faziam algum tipo de xingamento em relação ao peso dela. Isso fazia ela se sentir muito mal com o peso dela. Me surgia um sentimento de empatia com a pessoa, de me colocar no lugar dela e sentir a dor que ela sentiu. O tema foi trabalhado entre os alunos em disciplinas que já fazem parte da grade escolar. E eles conseguiram identificar pontos importantes. A gente queria saber qual eram as pessoas que estavam propensas a sofrer o bullying e as outras que estavam propensas a praticar o bullying. E a gente fez palestras com psicólogos para entender esses comportamentos. Aplicamos um questionário perguntando se você já sofreu bullying, qual a sua cor, você já fez bullying, enfim, entre outros. Juliana e Vitória são alunas da Escola Estadual de Tempo Integral Visconde do Rio Branco. Aqui, os comportamentos são observados pelo corpo docente, que busca trabalhar questões sensíveis. A escola ela precisa ser um local seguro. Então, seguro, mas acima de tudo, acolhedor. E quando é que você se sente acolhido? Quando você sente que você é respeitado, que você pode ser quem você desejar ser. Então, assim, quando eu aceito a mim mesmo e eu aceito o outro, o respeito acontece naturalmente. Ela explica ainda que a socialização entre eles deu um salto após a proibição dos aparelhos telefônicos. Na primeira semana, nós víamos grupos de alunos conversando, conversas mais simples que antes não tinha com o uso excessivo dos celulares, brincadeiras infantis como damas, xadrez, jogos de cartas, brincadeiras da verdade, que eles ficam brincando, ou seja, eles passaram a conviver com o outro. Pós-doutora em Comunicação, Juventude e Tecnologia, Liz de Maria, que é pesquisadora e professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará, afirma que os esforços para afastar os jovens das redes ainda são muito poucos diante dos riscos que elas oferecem. Nós demoramos, Assim, a gente já está como pesquisadora, já vem há algum tempo estudando essa questão dos jovens, das crianças e dos jovens e desse excesso de telas em redes sociais. E é preciso a gente falar hoje não mais de bullying, mas de cyberbullying. Então, a série ela vai trazer assim, uma grande preocupação para a sociedade, é um alerta para a gente pensar de que modo a gente está vivendo, como é que a gente, os limites e os papéis de cada um, o que cabe à escola, o que cabe à sociedade, o que cabe ao governo, o que cabe aos municípios, o que cabe à família nesse processo. Os especialistas são unânimes em dizer que a exposição excessiva de crianças e adolescentes às telas e, consequentemente, às redes sociais é um perigo real. Isso porque o meio digital abre um leque de possibilidades, incluindo armadilhas e gatilhos, situações que eles não têm maturidade para lidar. A gente não orienta crianças, por exemplo, com menos de 3 anos usando o celular. Imagina um adolescente de 13 anos que ele não tem a capacidade psíquica desenvolvida e ele ainda não sabe, ele precisa do adulto. É o adulto que dá essa condução, ele é um espelho. Por isso que os pilares da educação, família, escola e grupos sociais que esses jovens participam têm que estar alinhados. A gente precisa guiar, precisa acompanhar, precisa ter um momento onde você conversa sobre o uso de redes, saber o que está buscando, quem são os ídolos que ele acompanha no YouTube, os canais mais comuns que a gente acessa, eles são os canais de maiores riscos, porque está ali uma informação sem filtro. O cuidado hoje, segundo a psicóloga, é em proteger esse adolescente das redes de risco e perigo. Mas a nossa educação não é mais a mesma. Os nossos jovens não são os mesmos. E a gente tem que se reformar, a gente tem que se reconstruir
e entender como é que a gente agora administra uma educação que seja voltada para o que eles precisam.